tema de hoje, então, é a bases geológicas, grandes compartimentos do relevo mundial, né? As formas de relevo que existem aí dentro do nosso planeta, elas vêm sofrendo mudanças aí desde o início, né? Desde o surgimento desse nosso relevo, né? Lembrando, o nosso planeta aí tem em torno de 4,5, 4,6 aí bilhões de anos, né? Desta maneira, se a gente parar para analisar, as formas de relevo, assim como elas são erguidas, elas também são destruídas. E isso revela para a gente, galera, que o nosso planeta ele é extremamente dinâmico do ponto de vista de formação geológica. E essas mudanças que a gente percebe, né, essa dinamicidade aí do nosso relevo, prova que os grandes eventos que ocorreram dentro do nosso planeta podem e são distribuídos aí dentro do tempo geológico. Lembra lá que o tempo geológico ele é medido em milhões, bilhões de anos, né? Enquanto que o nosso tempo do relógio, o tempo do ser humano, é um tempo muito menor. Ou seja, mesmo que as mudanças que ocorrem na natureza sejam extremamente lentas, elas vão ocorrer aí dentro de um determinado período, dentro de um determinado estágio da formação do nosso planeta. Um exemplo clássico, né, o território brasileiro aí, ele é desprovido de grandes altitudes. Porém, contudo, né, entre o fim da era pré-cambriana, lá no início da era paleozoica, houve aí dobramentos antigos que formaram aí cadeias de montanhas elevadas. Em regiões aí que se localizam aí sobre as áreas de colisão de placas tectônicas, aí despontam aí as mais altas aí cordilheiras do globo na atualidade. No Brasil, por exemplo, nós temos aí os dobramentos antigos, como eu havia falado. E por que dobramentos antigos? Porque há bilhões de anos esses dobramentos se formaram e com o passar do tempo eles foram sofrendo grande desgaste aí pelos agentes externos aí do relevo principalmente. Quais agentes externos? Volta no vídeo da aula anterior aí e verifica, né? Pode ser o processo da erosão eólica, erosão pluvial, fluvial, glacial, intemperismo, né? Esses agentes externos foram aí desgastando o nosso relevo, fazendo com que o território brasileiro tivesse aí poucas formações aí com uma altitude elevada, apesar, né, de que o nosso ponto mais alto aí tem pouco mais de 2.600 metros, né, de altitude. Em regiões aí, como eu havia falado antes, né, o território brasileiro não tem grandes elevações porque não temos, o território brasileiro está no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, e não temos grandes modificações aí de estrutura por conta disso. As grandes cordilheiras, elas se encontram em regiões de encontro de placa tectônica, né, ou seja, as regiões que se encontram aí sobre as áreas de colisão dessas placas, elas favorecem a formação das altas cordilheiras, né, como por exemplo o Himalaia ou a própria Cordilheira dos Andes aqui pertinho do Brasil, né. A formação aí dessas cadeias de montanha a gente vai chamar aí de dobramentos modernos. O Brasil aí então tem dobramentos antigos que já sofreram desgaste e essas montanhas mais atuais que nós temos a gente vai chamar de dobramentos modernos. Esses dobramentos modernos aí que se iniciaram aproximadamente aí no começo da era Cenozoica, tá? Se a gente parar para analisar de maneira criteriosa as formas de relevo, né, que existem, né, a gente pode perceber que essas formações elas passaram por grandes transformações, né, e claro, em um futuro geológico vão continuar aí sofrendo alterações e vão continuar aí sendo modificadas, tá? Dentro de um contexto de estruturas geológicas, né, a gente já trabalhou com duas, né, que são aí os dobramentos modernos, que são as montanhas mais atuais, né, essas montanhas de grande elevação que nós temos hoje, a gente vai chamar de dobramentos modernos. No caso do território brasileiro, temos aí dobramentos antigos, que são aquelas formações geológicas que já sofreram aí bastante com os processos externos aí de modificação do relevo. Tá? A diversidade das formas de relevo distribuídas aí sobre a superfície, né, do nosso planeta, ela pode ser explicada pela combinação entre a base geológica,
né, sobre a qual se assentam aí os tipos de rocha, né, e os processos de modelagem também desse relevo, tá? Dá para a gente então definir, né, esse arcabouço geológico a partir aí de algumas macroestruturas, né, que a gente pode estar chamando também de base geológica. A base geológica, galera, ela é o conjunto dos diferentes tipos de rocha e dos processos que formaram essas rochas, além, obviamente, da configuração dos terrenos onde se encontram essas formações rochosas. As macroestruturas geológicas das diferentes regiões do mundo, então elas podem estar aí definidas em 3 grandes grupos, como vocês podem visualizar aqui, né? O primeiro grupo a gente vai chamar de escudos cristalinos, tá? Os escudos cristalinos, eles são conjuntos de rochas aí que se formaram lá na era pré-cambriana e em parte da era paleozoica. Esses escudos cristalinos a gente pode também chamá-los aí de maciços antigos, né? Esses escudos cristalinos, muitas vezes, eles dão origem aí na superfície aos planaltos e às serras, planaltos e serras aí que já sofreram bastante desgaste aí por processos erosivos, né? A gente também pode chamar aí escudo cristalino de cráton, tá? Eles se formam aí em regiões aí mais estáveis, né? Um exemplo aí, o escudo guiano, e também dentro do Brasil aí, nós temos aí algumas regiões aí que são formadas por escudos cristalinos. Indo agora para uma outra estrutura, né, para uma outra base geológica do nosso relevo, são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares nada mais são do que estruturas rochosas que se formam aí pela deposição de sedimentos. Ou seja, essa base geológica de bacia sedimentar ela é formada a partir de resíduos de rochas mais antigas, que ao longo aí dos milhões e bilhões de anos aí foram preenchendo as superfícies mais baixas. Então as bacias sedimentares elas são e podem ser formadas em antigos ambientes marinhos, né, já que as regiões de mar aí são regiões mais baixas aí do relevo, né? Áreas de pântanos e desertos também podem se enquadrar aí dentro desse contexto. Então a bacia sedimentar ela se forma a partir dos sedimentos que são retirados aí das porções mais elevadas do terreno e são depositados nas áreas mais baixas. Tá? Exemplos aí de bacias sedimentares aí na faixa central da América do Sul, né, que vai da bacia do Rio Amazonas até a bacia Platina, né? Essas bacias sedimentares aí dentro do território brasileiro, né, se encontram constituídas predominantemente por rocha sedimentar, né? Essas rochas aí se formaram mais recentemente lá na era Cenozoica, além de outras que são formadas na era Paleozoica também. Parte dessas rochas aí são cobertas por basalto, né, que são áreas formadas a partir de derrames de lava. As bacias sedimentares, pessoal, do ponto de vista econômico, elas são importantes porque nelas a gente pode acabar encontrando recursos minerais como o carvão mineral e também o petróleo e o gás. Tá? Então, do ponto de vista econômico, as bacias sedimentares favorecem a formação desse tipo de mineral. Tá? Uma coisa que eu não falei aí dos escudos cristalinos, nas regiões de escudos cristalinos, muitas vezes a gente pode encontrar aí determinados minérios também, né, como ferro, bauxita, por exemplo. Tá? Por último, nós temos os dobramentos modernos que se formaram lá no período terciário, né, na era Cenozoica. Tá? Os dobramentos modernos, terciários ou cenozoicos, eles são formados por pressões tectônicas, né, que são próprias aí da movimentação e da colisão das placas litosféricas, ou seja, das placas tectônicas. Os dobramentos modernos, eles se constituem aí de cinturões móveis que se caracterizam aí pela elevada altitude e também pela intensa movimentação tectônica. Então falou de dobramento moderno, galera, lembra aí das grandes montanhas aí do nosso planeta, o Himalaia, né, a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas são exemplos aí de dobramento moderno.
tá? Na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, ela é uma formação de relevo que se originou aí por dobramentos desencadeados a partir da Era Cenozoica, tá? Vocês, inclusive, tem lá na página 13 um mapinha, lá na página 13 da apostila, que mostra aí as principais estruturas e formas do relevo, tá? Então, algumas formações aí de dobramentos modernos, como por exemplo os Andes, as montanhas rochosas, ah, temos também o Planalto do Irã, o Himalaia, tá? O Planalto da Etiópia, a bacia aí do Congo, apresenta aí algumas relevações. A bacia do Congo, aliás, ela é uma depressão, ou seja, é uma bacia aí de depressão. Eu fiz uma confusãozinha aí, desconsidera então a bacia do Congo, galera. Então, os escudos cristalinos, né, dão características aí de minério para ser explorado, as bacias sedimentares também. Os dobramentos modernos são as grandes montanhas, as grandes elevações que nós temos atualmente aí no nosso planeta, tá? Agora, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder as questões da página 34 para mim, tá? Então, galera, o que tínhamos por enquanto era isso. Valeu, falou!